Hoje o culto vai ser diferente. Você já deve ter visto o tema da palavra aí na capa, do nosso vídeo aqui do YouTube. Apostolicidade. A Bíblia conta que Jesus teve 12 discípulos e transformou em 12 apóstolos. O que é apóstolo? A palavra apóstolo, no original grego, que é apostelo ou aposteló, eu não sei falar direito, ela significa envio. Mas não é qualquer envio. Envio em uma missão. Mas também não é qualquer missão. É envio em uma missão com a autoridade de quem enviou. Então o apóstolo, ele era enviado para cumprir uma missão e ganhava a autoridade daquele que tinha enviado. O apóstolo, comumente, ele estabelecia princípios, regras, leis daquele que o enviou. E é por isso que Jesus, então, falou que aqueles discípulos agora seriam apóstolos, seriam enviados. Então, a apostolicidade é algo que nós precisamos aprender e entender. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar. Há 3 dimensões da apostolicidade. A primeira é a apostolicidade doutrinária. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva ela era fundamentada na doutrina dos apóstolos. Também na comunhão, também na oração e no partir do pão. Está no mesmo versículo, mas ela era fundamentada na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A gente vai falar daqui a pouco. O segundo nível, a segunda dimensão de apostolicidade é o nível missional. Por quê? Porque Jesus ele deu uma missão para nós, ide por todo mundo, ide e fazei discípulos. Então, a base, a dimensão, a segunda da apostolicidade bíblica é a gente não se fechar na gente mesmo como igreja ou como pessoa, mas a gente sempre ter um entendimento de envio, de cumprimento de missão. Afinal, a igreja não é uma instituição, é uma missão, é um movimento. Não é? A terceira dimensão da apostolicidade bíblica é que a apostolicidade ela é relacional, ela é estrutural. É aquela apostolicidade onde o servo ele é maior porque o que serve é maior. É a apostolicidade daquele que perde para ganhar, daquele que exerce paternidade espiritual, unidade, governo. É nessa estrutura que a apostolicidade bíblica está. Quem é o centro da apostolicidade? É Paulo? É Pedro? É quem escreveu Mateus, Marcos, Lucas? Não, Marcos nem era apóstolo, Lucas também nem era. É Jesus. Jesus é o centro. Por quê? Porque ele foi enviado para a terra com uma missão. Na missão ele viveu em obediência. Na obediência ele estabeleceu um reino, ele formou pessoas e os enviou. Eu e você somos discípulos, mas também apóstolos de Jesus. E Jesus é o primeiro apóstolo. A Bíblia nunca chamou Jesus de apóstolo, mas ele detém todas as características e ele é o centro de todo apostolado. Então, apóstolo não é um título, não é, o cara é apóstolo, ele é pastor, ele é profeta. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando aqui de uma apostolicidade independente do título e do ofício que eu ou você carregamos. Quais as marcas dessa apostolicidade ou de uma igreja apostólica? Ela guarda a verdade bíblica, ela produz discípulos maduros, ela está numa missão contínua na terra, ela gera novos líderes, ela caminha em unidade e ela discerne tempos e estações. Nenhuma igreja é igual para sempre. Ela também vive em movimento. A gente então falou um pouco sobre isso. Mas vamos pegar Atos capítulo 2, versículo 42, mais especificamente. O que era a doutrina dos apóstolos? Qual fundamento é esse? Vamos pensar rapidinho aqui comigo. A igreja primitiva se formou, mas o templo lá em Jerusalém
com sacrifícios de animais, com aqueles levitas, com o sacerdote, o sumo sacerdote. Ela existia. Sabe o que existia também? A sinagoga, com rabinos ensinando ali nos seus papiros o Antigo Testamento. Vamos pensar aqui, não existia Mateus, Marcos, Lucas e João, não existia a história da igreja do livro de Atos, não existia nenhuma carta de qualquer pessoa para nos doutrinar. Não existia. Como que era então que a igreja primitiva vivia? A doutrina dos apóstolos era o que aqueles caras que andaram com Jesus reproduziam nos discípulos que estavam agora vivendo esse novo caminho. A doutrina dos apóstolos, então, era focar na pessoa de Jesus, na vida, na morte, na ressurreição. Era arrependimento e fé. Era salvação pela graça e não por mérito. Era o reino de Deus sendo implantado no presente, mas também um reino futuro. Era uma vida de santificação pelo Espírito Santo. Era uma ética nas relações, na justiça, no amor, no serviço, na obediência. E era principalmente um renovo da esperança escatológica. O que significa isso, pastor? Na esperança de que Jesus, aquele que veio, deu tchau, iria voltar. Aqueles homens, eles tinham sido os mesmos que viram Jesus ir embora, ascender aos céus e declarar, eu volto. Eram os mesmos que estiveram na ceia e ouviram, eu estou indo, mas eu estou preparando lugar para vocês. Então, a esperança de uma volta de Jesus era um dos cernes da doutrina apostólica. Que mais? A doutrina apostólica era o fundamento dessa nova igreja, porque a nova igreja não era mais fundamentada nos 10 mandamentos. A igreja não era fundamentada mais no estilo levítico de culto. Ela ia assumir a forma do Espírito Santo. Então, Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas e em Jesus Cristo, a pedra angular. Então essa igreja do Novo Testamento era completamente diferente do povo de Israel. Mas essa doutrina não era só um ensino na mesa, uma roda era um estilo de vida. Lembra da história de Pedro e João? Logo no começo do livro de Atos, eles estão indo adorar no templo e tem um mendigo lá pedindo alguma coisa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Um milagre. Um dos sinais da igreja apostólica são os milagres. Aí o que acontece? Eles são presos. Quando eles vão lá ser julgados, sabe qual que é o julgamento? Esses caras são incultos e iletrados, mas é inegável de que eles estiveram com Jesus. De fato. A doutrina apostólica é de gente que já teve experiência com Cristo. É de gente que transborda o relacionamento com Jesus Cristo. Então o que uma doutrina, um fundamento, que não é só um ensino, mas um estilo de vida faz? Comunhão, partir do pão e oração. Só que também forma caráter, gera comunidade, sustenta a espiritualidade e produz uma missão. O que aconteceu com a igreja apostólica? Estevão morreu apedrejado. Os caras fugindo para tudo que é lado. Deus vai renovar e restaurar uma igreja lá em Antioquia, com Paulo, Barnabé e mais alguns caras. Lá em Antioquia, não mais em Jerusalém. A igreja anda em movimento, ela está apostólica. Qual é a aplicação para os dias de hoje? Eu termino aqui. A tua fé te mantém centrado em Jesus? Ou você vive uma doutrina apostólica cheia de modismos, de liturgias, de pensamentos novos? Lembra, a Bíblia diz que os fracos, os meninos, seriam levados por ventos de doutrina. Aquele que é firmado no centro da sua fé em Jesus Cristo, que tem uma vida apostólica, ele não é levado por vento de doutrina. Segunda pergunta, você guarda a pureza do evangelho que você recebeu nos seus primeiros dias? Terceiro, você vive um ensino das Escrituras, mas transforma isso na prática da sua vida? E mais do que a prática, numa missão de vida? Ou você encerra em você o ensino como um conhecimento, um autoconhecimento? Quarto ponto,
Você forma discípulos de Jesus? Ou discípulos da tua denominação? Ou discípulos do teu pastor? Ou discípulos do teu jeitinho de ser? Pensa nisso. Eu termino porque esse tema de ministração veio porque nessa última conferência profética eu recebi esse presente do Rininha, uma camisa do apóstolo Rina, que ele comprou na Austrália. O Rininha, a Raquel, a pastora Priscila fizeram um texto lindo dizendo assim: querido pastor, receba essa lembrança como um pequeno memorial de amor e gratidão. Para nós, ela carrega mais do que um tecido. Carrega história, propósito e um legado. O legado de um coração que viveu totalmente para Jesus. A nossa família se alegra em ver a permanência e a fidelidade e o caminho com que o Senhor honra o nosso querido apóstolo Rina. Saber que suas camisas continuam vestindo seus filhos espirituais, aqueles que caminham no mesmo espírito e visão, é algo que certamente encheria o coração dele de alegria. Pedimos que continue nos sustentando em oração. Somos imensamente gratos por cada gesto de amor, por cada lembrança e por cada palavra. Com amor e carinho, Rininha, Raquel e pastora Priscila. Hoje eu vesti essa camisa como um manto apostólico. Tipo Elias e Eliseu, sabe? Durante esses dias eu voltei à pureza do evangelho que me comissionou para estar aqui na Bola de Neve de Brasília. Esses dias eu relembrei daquilo que me motivou no início de tudo, das minhas renúncias, dos meus investimentos, abrir mão do meu trabalho secular, quantas coisas. O meu desejo e oração é que você viva um evangelho apostólico. Não, talvez você não receba esse título. Talvez você não seja um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta. A gente não está falando de ofício. A gente está falando de vivermos uma igreja cheia da apostolicidade bíblica. É para nós hoje. Não foi só para os 12. É para mim e para você. Uma vida de missão, uma vida de propósito. Que Deus te abençoe. Boas festas, um Feliz Natal, um próspero 2026. Que você seja um apóstolo, uma apóstola aí na sua casa nesses dias, em nome de Jesus. Grande beijo.